Muitos pais acham que os filhos vão se afastar na fase da adolescência ou na fase adulta, mas o afastamento começa muito antes. Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Casamento na Prática. Eu sou o Leonel E eu sou a Areta. e hoje o nosso tema é: Isto afasta seus filhos. É um tema assim, né, que sempre as pessoas questionam, né, da educação parental, sobre quem tem filhos. A gente entende, né, que algumas pessoas não têm, mas têm o interesse aí, né, têm a vontade de ter, e quem tem, sejam eles pequeninos, né, adolescentes ou adultos, também é muito interessante de saber o que que afasta, né, os filhos. Nós vamos contar aí, né, no decorrer do vídeo, mas antes eu queria, né, fazer aí uma breve introdução sobre esse tema, né, de filhos, que acaba vindo aqui no canal, né, como o canal é Casamento na Prática, as pessoas acreditam, né, e ficam nos questionando sobre as questões do relacionamento e tal, do casamento. Mas quem tem filhos, né, sempre é bom da gente entender esse universo aí da parentalidade, né, para poder ela até não atingir essa conjugalidade, né, o casal. Porque eu fico bem entristecida quando a gente coloca assim: ah, depois dos filhos o casal desconectou, depois dos filhos a nossa vida mudou, a gente não é mais o mesmo. E aí cria talvez até uma responsabilidade, gera uma culpa nessas crianças que muitas vezes não pediram para nascer, né? Não tem a música já, né? Acho que é do Lulu Santos, eu não pedi para nascer, né? Não tem essa É, música? Então, né? As crianças não pediram para nascer. Nós, adultos que somos responsáveis, é que fazemos as escolhas, né, de desejar ou não ter filhos. E até aqueles que falam, mas foi, escapuliu, tal, tomava remédio, aconteceu, mas o fato, né, de ter aí uma relação conjugal e de ter uma relação sexual acaba sendo, né, um fator em que existe já o desejo, a vontade, nem que seja de forma inconsciente, de ter esses filhos, né? Então, para poder nós falarmos um pouquinho dessa questão do que afasta os filhos, acaba sendo um pouco até repetitivo quando a gente traz o tema desconexão, né? A gente não estar conectado. A gente fala muito isso em casamento e os filhos também são atingidos, mas isso acaba sendo um ponto, né, chave de afastamento dos filhos também. A gente fala de desconexão no casal, mas existe a desconexão de pais com filhos. Essa desconexão de pais com filhos, ela não acontece, né, do mesmo jeito que o casal, que acontece com o casal, porque aí o casal, né, acaba sendo de um jeito da intimidade física e emocional também, mas sobre o estabelecimento de vínculos acaba sendo a mesma coisa. Então, assim, quando eu tenho um filho, e muitos têm filhos, né, e não conseguem entender a importância do preparo de serem pais, porque ninguém estuda para ser marido e mulher e nem para ser pai e mãe, né? A gente vai aprendendo com as oportunidades e pancadas da vida, né? Então, a gente não estudando para isso, a gente vai meio que despreparado. A gente cria uma ideia, idealiza um cenário e o cenário real, ele muitas vezes é outro. Seja por questões, às vezes até um pouco de comorbidades, doenças, questões da vida mesmo, de atropelos aí, né, financeiros, emocionais, quanto na questão do eu imaginei uma coisa que era um movimento aí até de comercial de margarina, e quando eu chego aí, eu tô com esse filho, o que que eu faço com ele, né? Porque a gente sempre tem uma ideia de que o filho tem que obedecer, o filho tem que ter aquele comportamento que nós desejamos. E aí vem aquela criança que vai crescendo e vai tendo suas opiniões, vai tendo seus gostos, os seus costumes, o seu jeito de ser, que muitas vezes é parecido com o nosso, mas muitas vezes não. É a palavra, né, que a gente fala hoje, que é desafiador. E aí, o que fazer para esse cenário, né? Como que você estabelece vínculo com alguém que te desafia? Eu digo que os filhos, eles são uma das maiores escolas da vida de qualquer ser humano. Porque às vezes a gente acha que é trabalho, não é filho. Porque o filho, ele vem para tirar a gente total de uma zona de conforto. A gente está lá na nossa vida, tem o trabalho, tem os costumes, tem as coisas, pode fazer o que quer, tem o desejo, o direito de ir e vir. E aí, quando vem os filhos, a gente meio que fica, entre aspas, perde isso.
Mas não é um perder, né? Por isso que eu usei as aspas. É um período daquele momento eu me dedicar 100%, porque é um ser que é extremamente dependente, aí eu tô falando dos filhos pequenos ainda, em que eu preciso estabelecer um vínculo com esse filho para poder ele, no futuro, ser mais saudável e funcional possível na sua vida, né, física e emocional. Muita gente se preocupa com o financeiro. Ah, eu não vou ter filho agora porque eu não posso financeiramente. Mas as pessoas não se preocupam com o emocional, que, não puxando sardinha para o meu lado, já puxando, para mim é mais importante até do que o preparo financeiro. Porque o financeiro, bem ou mal, a vida ajuda, você bota numa escola, né, e tal. Às vezes tem escolas de qualidade tão boas quanto uma escola que tem mais nome, que às vezes é mais cara. Você compra uma roupa, hoje em dia tem, né, bazares da vida, uma pessoa que ajuda, um primo, uma prima, um amiguinho que vai, empresta para um, empresta para outro, e vai, isso daí o financeiro ajuda. Agora, o emocional, aí o bicho pega. Isso que a Areta está falando realmente é muito importante, porque é desde novo que a gente constrói os vínculos ali, né? Pai, mãe, avós, né? Dessa parte dessa formação dessas crianças que começa ali com 7, 8, 9 anos e vai à adolescência. Então, assim, eu até compartilhar, Areta, e depois já vou fazer uma pergunta, que no meu trabalho eu observo, né, nesse longo tempo aí de profissão, eu observo que muitos menores infratores, né, que acabam sendo apreendidos, né, por atos infracionais que falam análogo a crime, muitos deles, quando a gente vai observar, são lares desestruturados, são pais separados, criados por avós e de repente o mundo abraçou e é só na rua, aí entra para mais companhias. Enfim, você vê que é um lar totalmente disfuncional, desestruturados, né? E acabam diretamente gerando esses desvios de comportamento. Então, eu tenho observado muito isso, né, nas apreensões envolvendo menores, que na maioria das vezes, quase que 90% são lares desestruturados. Então, assim, essa falta de afeto, essa falta de carinho, essa falta de conexão emocional ali, né, dos pais, às vezes, que, né, separaram, enfim, isso faz total diferença na formação desses jovens, né, que futuros adultos. Então, eu aproveitar dentro da psicologia, você acha que isso é uma análise que eu fiz Da sua na experiência, prática né? da minha experiência do dia a dia. Mas assim, a gente tentando jogar para o lado científico, para o lado, né, das pesquisas, você acha que essas coisas que eu falei têm influência nessa formação desses jovens, nessa questão desses desvios, por ter essa carência emocional desde lá da infância? Eu já citei até no outro vídeo, né, a própria teoria do apego do Bowlby, que ela fala muito, né, dessa parte aí do adulto cuidador, e aí vamos remeter a pai e mãe, mas pode ser um adulto que esteja cuidando, porque a gente já citou que às vezes as crianças não são criadas por pais, porque os pais faleceram, a mãe no parto, e aí um avô, uma avó, uma tia, alguém cuida, né? Então esse adulto cuidador, ele precisa entender que para essa criança ter um apego seguro e tal, ele precisa gerar esse vínculo, esse afeto, proporcionar essa segurança emocional para essa criança crescer, né, um adolescente, um adulto seguro. Mas o Garbomate, que fala das experiências adversas na infância, que são 10, essa maioria das coisas que você citou da sua experiência prática e do trabalho, às vezes processo de separação, de violência, de maus tratos, de más companhias, está envolvido aí nessas experiências, elas vão gerar com certeza, né, um tipo da criança, tentar ser o mais didática possível aqui, né, dela não conseguir emocionalmente lidar com essas coisas. E aí ela passa isso, né, cria um trauma, tá? A palavra essa seria um trauma, e isso ela vai,
na fase aí de adolescência e fase adulta, reverberar pela vida dela, né? Em manifestações diversas de relacionamentos disfuncionais, né? De problemas aí envolvidos com álcool e drogas, violência, um monte de situações, porque ela vai acabar buscando relações que são disfuncionais como a que elas tiveram na família delas, entendeu? Então, assim, isso daí realmente científico, comprovado e tal, e é muito sério, porque se você for parar para pensar nisso, existe uma responsabilidade de nós pais muito grande de cuidar dessa conexão e desse vínculo desde eles pequenininhos. E que isso se permaneça. Que também dissemos um pouquinho naquele vídeo, né? Que eles vão correr para você ou de você, né? Tem esse vídeo que nós fizemos aí um tempo atrás que fala um pouquinho justamente disso. Quando a gente estabelece um vínculo, uma conexão com essa criança, desde a infância e adolescência, num futuro, enquanto adultos, eles não vão correr da gente, eles vão correr para a gente, para trocar ideias, para contar dos sonhos e planos, alguma dificuldade que eles estejam tendo. Agora, se eu, como pai, né, ou mãe, gerei um trauma muito grande de relações disfuncionais, separação, divórcio e tal, lá na infância dessa criança, e isso marcou e gerou esse trauma, lá na fase adulta, eles vão correr da gente, porque não faz sentido, não gerou o elo, a ligação, o vínculo, o afeto, a conexão. Então, sim, né, eu acho que não vou afirmar 100% de certeza que cada história é uma, mas pelo que você me conta, né, dos seus causos aí de trabalho, acho que a maioria realmente tem muita relação dessa disfuncionalidade aí na parentalidade. Claro que aí tem também a questão assim, né, das famílias que são muito condição. Existem pesquisas que comprovam a questão da pobreza, da dificuldade da parte intelectual, de conhecimento e tudo. Então, em grandes interiores, o índice de abusos é muito grande, muito maior, até principalmente, né, por pessoas da própria família, que a gente sempre fala isso, bate na tecla. Por quê? Por conta de falta de conhecimento, de instrução, de conexão funcional, e aí acaba fazendo esse tipo de coisa de uma forma até, né, não considerando, não que em pessoas que tenham instrução não aconteça, tá? Mas nessa parte da falta de conhecimento, da falta de instrução, da pobreza mesmo, da miséria, acontece numa margem maior, né? Então, assim, eu acho que esse tema, né, do que isso afasta a gente dos filhos, que é a desconexão, ele é um alerta mesmo. Acho que é assim, né? A gente tem que se atentar para se alertar. Decidir ter filhos, ou mesmo que não tenha decidido de forma voluntária, né, que é o que eu falo, veio o filho, é um período, né, do 0 aos 12 anos mais ou menos, né? Marcos Piaget, acho assim que fala, né? Que fala do autor do livro Papai é Pop, eu já assisti uma palestra dele, adoro ele, né? Ele é muito bacana. E ele fala, né, dessa fase aí, se você tiver uma boa base com os filhos, seja pai, seja mãe, de vínculo, depois dos 12, 11, 12, ele já tem um percentual muito menor, que essa aí é 100%. Dali tá dependente, tá ali. Passou dessa fase, eles já vão mais para os amigos, eles vão mais para aquela sensação de pertencimento aí nos grupinhos deles e tudo, das tribos, né, que a gente fala. E depois, quando forem adultos, aí já não tem mais esse vínculo, essa dependência 100%. Eles voltam para a gente mais nesse sentido, como a gente falou, né? De buscar um ponto de apoio, de buscar uma conexão de uma forma saudável, né? De buscar aí, um norte, uma direção, muitas vezes, para um conselho, e não numa dependência emocional. Então, assim, qual que seria, né, se fosse passar assim, né, para o pessoal de casa, as dicas que eu daria nesse tema, que eu acho que assim, se você tiver mais conversas com seus filhos, já é um ponto muito importante e determinante para estabelecer conexão. Outro ponto que eu vejo como muito importante é se interessar, né, por coisas que eles gostem. Então, né, eu acho muito bacana, né, que nossos filhos, nós temos um casal,
O menino e a menina. O menino ama futebol, né? Eu brinco é comedor de bola, e a menina, ela é toda mais artística, né? Ela gosta de coisas. E o nosso menino, ele, à noite, ele gosta, quando eu vou botar para dormir, né? A gente reza juntos e tal, é a hora que ele gosta de conversar. Então ele gosta aí de uns 10, 20 minutinhos e tal, abraça apertado, fica ali, conversa. Aí ele conta às vezes uma dificuldade que ele teve no dia, às vezes alguma coisa que ele está chateado e que ele está com raiva, ou às vezes algum sonho e plano que ele tenha. E ele gosta dessa coisa. E quando ele está também no banheiro tomando banho, às vezes ele me chama e quer ficar conversando. Parece muito comigo, né? Que eu também gosto disso. E já a nossa menina, ela é muito da arte, então ela gosta muito de ser vista. Ela estava, né, fazendo ontem umas bonequinhas, criando cenários, né? Você viu? Eu achei tão bonitinho. E ela criou vários os vestidinhos, aí montou o cabelinho, aí montou aí foi botando os nomes e ela cria, ela recorta, ela faz uma bagunçada doida, né? Depois ela sai organizando tudo. E ela é muito criativa nisso. Então, cada um tem uma particularidade. Cada filho, ele, mesmo que seja no mesmo lar, na mesma criação, ele vai ter a sua singularidade, a sua particularidade. Então, assim, explore isso. Se é um jogo de bola, de futebol, né? Busque saber o time preferido, quem que joga melhor, se vincular a isso, conversar sobre esporte, incentivar isso. Se for para artes, busque fazer assim, né? Esses dias eu fui com a nossa menina numa loja, né? Porque eu, quando fui pequena, aprendi tricô, crochê e tal na escola que eu estudei. E eu falei, vamos comprar. Ela se interessou e aprendeu, tá aprendendo a fazer tricô comigo. E daqui a pouco eu vou ensinar o crochê, uma marca. Por quê? Porque eu vi que ela gosta disso, desse trabalho manual, e a gente foi e criou. É um momento de conexão. Ah, Areta, mas você consegue fazer isso todos os dias? Não, não. Eu, às vezes, uma vez por semana que eu tiro aí para fazer o tricôzinho lá, que eu tô fazendo um casaquinho para ela, e aí vou, ela faz um pouquinho, eu faço e tal, às vezes ela enjoa e vou, sem forçar a barra, e vou fazendo no tempinho dela. Mas foi um momento que criou uma conexão entre a gente, né? Assim como você com o nosso menino com a questão da bola, né? Sim, a gente tem que buscar e identificar na particularidade de cada filho o que que eles gostam para a gente estar tentando fazer essa conexão, né? Participar no dia a dia, perguntar como que foi na escola, né? O que que ele gostou, qual a matéria que ele mais gosta, qual a professora que ele mais gosta, a gente saber dos gostos que eles têm. O menino, como falou, ele gosta de futebol, sempre quando eu posso eu vou jogar um futebol com ele, vou brincar um pouco com ele na quadra, e a menina, né, é mais essa parte artística. Então tá identificando isso e tentar, dentro das suas possibilidades, inserir eles ali nesse contexto, porque é importante, é agora que a gente cria esses vínculos que vão para a eternidade. A gente entende, né, muitos pais, né, Areta, hoje em dia, trabalho, não só o homem, como a mulher também trabalha fora, às vezes tem a necessidade de ter uma babá, uma cuidadora para ajudar nessa parte da, da, da família, da criação em si, e às vezes os pais chegam muito cansados em casa e eles querem o tempo para ele. Aí os filhos vêm naquela demanda, às vezes, querendo, porque passou o dia inteiro sem. Quando chega é aquela coisa, e às vezes os pais estão irritadíssimos, né, do trabalho, tiveram algum problema, a gente entende isso. Mas tentar, né, de uma certa forma, fazer diferente. Para um pouquinho ali o que está fazendo, se está mexendo no celular, brinca um pouquinho, dá uma atenção, 10 minutos que seja, vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. Eles vão se sentir amados, vão se sentir acolhidos, e isso, né, repercute em todo o comportamento dele dali para frente. Então é importante criar no dia a dia essas pequenas conexões que fazem toda a diferença na vida dessas crianças, na vida dos filhos de vocês. Porque a gente precisa levantar, né, para vocês que o que afasta, né, os pais dos filhos, menos conversa, menos tempo de qualidade, menos interação, conexão. Isso são pequenos comportamentos que afastam.
Então não adianta você querer ter proximidade com seus filhos na fase adulta ou até na adolescência. Muita gente fala assim: ah, o adolescente fica trancado no quarto, não conversa, não interage e tudo mais. Mas às vezes você não criou espaço desde novo para gerar esse vínculo, essa conexão. E aí, quando chega na fase da adolescência, o afastamento maior, porque já existe um processo natural na adolescência que é de afastamento. Eles vão muito para os grupos sociais e tudo mais. Isso já é normal, né, no ser adolescente. Só que quando você tem um vínculo pré-estabelecido de qualidade na infância, a chance de você permanecer na adolescência com esse vínculo com qualidade, respeitando o espaço do adolescente, é muito grande. Agora, se você já não gerou na infância essa conexão, quase não conversava, não interagia, tinha muito tempo só trabalho, né? Ou celular e tal. E aí, na adolescência, quando começam a surgir as questões de dificuldade, que você tem que conversar sobre sexualidade, sobre, né, drogas, sobre amigos, sobre vida social, sobre tudo, não teve o vínculo lá, como é que você vai fazer essa conexão? E aí vai e busca ajuda, né, ou terapêutico, ou do médico e tal, para poder orientar. Então não deixe, quem tem filhos pequenos ainda dá tempo, adolescentes também. E adultos, de estabelecer a conexão num formato mais, né, saudável possível, porque o filho, a gente não existe ex-filho e ex-filha, né? Existe ex-marido e ex-mulher, mas ex-filho e ex-filha não tem. Então esse vínculo, ele é para a eternidade, ele é para sempre, né? O que que você poderia dar, né, dentro da psicologia e de tudo que a gente conversou, de 3 dicas que fazem a diferença para você estar conectando com seu filho aí neste momento? Então, criança, né, adolescente ou adulto, independente da fase, é muito parecido conosco no sentido de querer ter um tempo de qualidade. Então, assim, né, vai conversar com uma criança, a criança está querendo interagir com você, 0 telas. Você não vai conversar com a criança com o celular na mão ou vendo algum programa de TV. Você vai pausar, se não for extremamente importante ali na hora, e vai olhar nos olhos da criança, né, do seu filho, para conversar de verdade, olho no olho. Se por acaso você não conseguir fazer isso porque está ali no meio de um trabalho, porque tem muita gente que está de home office, né, e não pode parar, filho, só um minuto que a mamãe ou o papai está terminando aqui, 2 minutinhos de terminar, responder uma coisa de trabalho, eu já vou te dar atenção, porque aí, por mais que a criança chore e tudo mais, mas você sinalizou para ela, e aí 2 minutos se passaram, você vai e conversa olho no olho. Seria a minha primeira dica, conversa olho no olho é essencial. Segundo, estipular na tua agenda um tempo para fazer alguma coisa de atividade que seja interessante para esse filho. Tem muita gente que reclama comigo e fala assim: ah, mas eu não sei brincar, eu não tive esse hábito mais. Às vezes não precisa se sentar no chão para brincar. Cada um vai ter o seu ritmo, o seu movimento, mas se interessar por algo que o seu filho faça e ter 10, 20 minutos, 30 de conversa sobre isso, já é um vínculo estabelecido. Então, conseguir se conectar, né, e se vincular a isso. E terceiro, né, eu falo muito que assim, se você souber de verdade o que seu filho deseja, você já ganhou anos-luz. Você acha que às vezes é um brinquedo novo, você acha que é muitas vezes uma roupa de marca, você acha que é muitas vezes ir num parquinho com vários amiguinhos e brincar, isso daí também é super importante tudo, mas seu filho sempre ele vai preferir a sua presença. Ele vai preferir que você esteja presente. Então a terceira dica é estar presente ali de verdade, ser presença, seja brincando, seja dando os cuidados básicos, seja conversando, seja levando para algum lugar, ser presente, se envolver de verdade. Acho que seriam assim as 3 dicas que fazem toda a diferença e não vai afastar vocês dos filhos. Viu, pessoal? São dicas de ouro, né, que vocês podem exercitar aí no dia a dia de vocês, que vão ver que com o tempo faz toda a diferença. E ficamos por aqui, né, e pedir a vocês que deixem o like nesse vídeo, né, comente ali, né, desse tema que a gente trouxe aqui para vocês, o que vocês acharam, se faz sentido para vocês, né, que isso é importante para a gente. O YouTube está entendendo que é um conteúdo relevante e está indicando para mais e mais famílias para que possam estar recebendo essas informações aí que pode fazer diferença em suas vidas.
Ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.